Amém, irmãos? Culto da família hoje, amém? Hoje é culto da família. Ontem eu tive o privilégio de estar com esse casal aqui, fiquei apaixonado pela casa deles, acho que eu vou até mudar para lá. Muito legal, muito bom de verdade. É bom, isso é bom demais. Queria que você estendesse suas mãos aqui para frente, abençoar o casal. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela tua presença neste lugar, muito obrigado pelo seu amor, esse amor que nos constrange. Pai, quero te entregar a vida deste casal, do pastor Prata, da Tereza, sua casa, o ministério deles, a igreja que o Senhor tem confiado na mão deles, suas atividades, Pai, tudo aquilo que eles fazem, Pai, toda a sua família, Pai, que o Senhor possa abençoar, guardar, livrar de todo mal, Pai, enche o coração dos seus filhos, para cada dia mais de alegria, de estar fazendo a Tua vontade e o Teu querer, que o Senhor venha repreender todo o mal, Pai, que o Senhor possa cada dia entregar para eles, Senhor, harmonia naquele lar, harmonia no casal, paz no casal, Pai, eu creio, Pai, que você tem cada dia mais confirmado no coração dos seus filhos, Pai, o chamado que eles têm, que o Senhor possa enchê-los a cada dia, para que eles possam transbordar e poder alcançar vidas, Pai, para o Teu reino, que isso tudo seja para a glória do Teu nome. Pai, estamos agora neste momento, na hora de escutarmos a Sua voz, que o Senhor possa usar, Pai, o Seu Filho, usa o Teu servo, que ele possa nesta noite falar aos nossos corações aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz e jamais volta vazia. Enche esse lugar com a Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe. Oh, fica aqui. Graças e paz, irmãos. Pode se assentar. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18. A gente vai falar da intimidade como sendo a relação próxima como produto da fé. Intimidade é algo que a gente constrói, intimidade não é algo que existe do nada. Intimidade é algo que a gente adquire, que a gente absorve, que a gente nutre e que a gente desenvolve. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Todos acharam? Diz assim, irmãos: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na vida, irmãos, a gente nutre 3 tipos de relacionamentos. Os relacionamentos, eles podem ser públicos, e os relacionamentos públicos são superficiais. É um oi que você dá para alguém que você conhece de vista, é um bom dia para uma caixa de algum comércio, é um alô para alguém que está passando, que você encontrou em algum lugar e reconheceu. São relacionamentos públicos, eles não precisam, não exigem muito conhecimento um do outro, apenas a simpatia, a educação, o bom senso e o relacionamento à distância. Os relacionamentos também podem ser privados.
Os relacionamentos privados são esses, que a gente convida a pessoa para estar na nossa casa, como o Marcelo falou aqui, né? Nós estamos marcando, né, um dia em que a gente vai poder nos reunir lá em casa, o Marcelo levar a Catarina, né, um outro amigo levar a esposa dele. São relacionamentos privados. A gente não consegue comprar essa entrada num site. A gente só adquire essa comunhão através de uma intimidade, de um convite. Isso tem que partir de uma amizade profunda, de um caminhar junto durante algum tempo, de um respeito. Então, esse é o outro tipo de relação que a gente pode nutrir. E o outro tipo de relação é a relação íntima. É a relação que nós mantemos, né, com os nossos cônjuges. É a relação que a gente mantém com Deus. É a relação que a gente lida com ela sem máscaras, sem capas, sem esconderijos. A gente é fraco e é fraco mesmo ali na frente dessa pessoa. A gente é carente e é carente mesmo. A gente tem dificuldades, a gente tem problemas, a gente tem um monte de coisa que a gente sabe que é e aquela pessoa também sabe. Então, esses são os relacionamentos íntimos. E intimidade tem a ver com essa questão do nosso relacionamento com Deus mediante a fé. É na relação que nós mantemos com Deus mediante a fé, é que gera em nós intimidade com Deus. É quando Deus passa a tratar com a gente da maneira como a gente é, e a gente também começa a tratar com Deus e a se relacionar com Deus também, baseado naquilo que a gente é. Porque a gente gosta de se esconder, a gente não quer ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente quer ter um relacionamento público com Deus. Quer ver um exemplo disso? Nós vamos orar aqui agora, né? Então eu estou conversando aqui com vocês, mas eu vou orar agora. Aí quando eu for orar, e eu vou falar então com Deus, aí eu vou empossar a minha voz, eu vou empoderar a minha voz, eu vou falar com Deus da maneira como eu não falo. Se eu falasse com a minha esposa do jeito que eu falo com Deus, ela já tinha me abandonado. Você já pensou? Ó, Tereza! Né? Pô, já pensou? Isso não parte de intimidade, né? Intimidade é aquela relação que a gente tem, que a gente sabe com quem a gente está se relacionando, e essa pessoa também tem certeza com quem ela está lidando, com quem ela está se relacionando. Então, tudo isso, irmãos, tem um pouco a ver com esse jeito nosso de ser um pouco impaciente. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer para nós algumas orientações acerca do nosso comportamento. E o que é impaciência, então? Impaciência é a incapacidade que a gente tem para a gente suportar os males da vida. Então, a gente se torna ansioso, a gente se torna um pouco inquieto. Jesus chega a dizer para nós que quando a gente está ansioso, a gente deve deixar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele não fala assim, olha, vem cá, me dá um pouquinho dessa ansiedade, você está tão... Não, ele fala assim, deixai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, impaciência é esse comportamento humano que desespera a gente ou até mesmo nos revolta diante das coisas que a gente enfrenta. E a impaciência é a característica de alguém que não sabe esperar, que não sabe nutrir, que não sabe desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Por exemplo, se uma dona de casa, ela for fazer um bolo e colocar o fermento na massa e não souber esperar a massa descansar, o que acontece com o bolo? Sola, fica pequenininho, duro, fica cru, fica muito ruim, não fica bonito aquele bolo, não fica bom. Então é preciso a gente saber desenvolver os processos. E intimidade é um processo. Intimidade não se conquista da noite para o dia. Ninguém chega agora aqui, entrou na igreja pela primeira vez, alguém falou sobre Jesus, ele ouviu falar sobre Jesus, escutou, assimilou no seu coração, pronto, agora eu me apaixonei por Deus, eu estou íntimo de Deus. Não é assim. Você vai descobrir que Deus vai te levar para lugares que você não quer ir.
E Deus vai fazer acontecer coisas na sua vida que você não gostaria que acontecesse. Então, sendo assim, irmãos, impaciência é uma forma de incredulidade, porque é o tipo de comportamento que a gente tem, que a gente não leva em consideração aquilo que Deus é. Então, o oposto da impaciência é uma disposição madura, é uma maneira de você observar as coisas que Deus está fazendo e saber olhar para essas coisas que Deus está fazendo, sabendo esperar os processos de Deus se concluírem na sua vida. Então, por exemplo, se você tem alguém aqui que se formou em algum curso superior, por exemplo, se existe alguém aqui que se formou em farmácia, talvez engenharia, medicina, não sei, qualquer tipo de formação aqui, acadêmica, essa pessoa, para se formar, para se tornar um doutor em alguma área, ela passou por um processo. Que processo foi esse? O processo de aprendizado, que desde lá da crechezinha, culminou com a formação acadêmica. Então, assim, se ela não quer passar por esse processo todo, e da creche ela já pula logo para a faculdade, sendo um médico cirurgião, alguém tendo um problema de coração aqui, quer ser operado por esse doutor? Por quê? Porque não obedeceu processos. Então, todo o dia da nossa vida é um dia de processo, é um dia que Deus fala com a gente, transforma a gente, caminha com a gente, orienta a gente, e faz a gente crescer nessa relação, até que a gente se torne íntimo. Então, isso é o que a gente chama de intimidade, é uma relação muito próxima de alguém que a gente confia e que essa pessoa também confia na gente. Porque Deus confia em você, irmãos, vou te dizer, hein? Porque se Deus não confiasse na gente, a gente já estava meio perdido por aí. Amém? Bom, então vamos lá, irmãos, como é que eu posso reagir diante daquilo que eu não planejei, diante de algo que acontece na minha vida, mas que eu não esperava que acontecesse aquilo? Bom, no início do século XVIII, houve uma menina francesa chamada Mary Durand. Essa menina, ela é filha de um casal protestante de fé confessional huguenote. E na França do século XVIII havia uma perseguição muito grande. Inclusive, séculos antes dessa menina ser presa, que ela foi presa, houve uma grande noite de perseguição cristã na França, que foi conhecida como a Noite de São Bartolomeu, em que na França, somente naquela noite, morreram mais de 10.000 cristãos protestantes, assassinados por outros cristãos de outra confissão. Então, assim, a perseguição era grande, a disputa de poder era tamanha, que havia uma proibição de liberdade religiosa. Então, eu não era capaz de servir a Cristo, de olhar para Deus como meu Senhor. Eu era capaz de pertencer a uma determinada denominação, e naquela denominação ali eu tinha que andar naqueles caminhos, e se eu tentasse pensar um pouquinho, como a Bíblia diz, eu era decapitado, eu era incendiado e uma série de coisas. Então, Mary, ela tinha pais cristãos, e na noite de 14 de agosto de 1730, ela foi presa, foi obrigada a confessar que não servia a Cristo, e não confessando isso, ela foi presa em uma torre com mais de 38 mulheres também, mais ou menos da sua idade. E Mary tinha um futuro promissor, vocês imaginam, uma menina francesa, Aliás, eu fico bobo, com as criancinhas francesas, irmãos, elas falam francês assim, naturalmente. É uma coisa maravilhosa. Você vê como é que o pessoal é adiantado lá. Imagine, Mary com 14 anos, filha de pais responsáveis, criando ela dentro dos caminhos do Senhor. Ela já estava prometida em casamento, porque naquela época, com 14 anos, uma menina já era prometida em casamento. Ela tinha uma oportunidade de estudo, de formação, ela tinha
inteligência, ela tinha uma vida inteira pela frente, mas de repente ela é conduzida por esses planos que nós não fazemos na vida para uma prisão. Seus pais foram mortos, ela ficou lá isolada, e dia após dia, naquela prisão, ela escutava a mesma pergunta, cotidianamente: você nega esse Cristo que você confessa crer? E ela, repetidamente, todos os dias dizia: não, Ele é o meu Senhor. Eu fico pensando, irmãos, que ela não foi obrigada a matar ninguém, ela não foi obrigada a furtar, ela não foi obrigada a se corromper. Ela simplesmente foi exigido que ela negasse ao Cristo que ela tanto amava. E se ela simplesmente negasse esse Cristo, ela estaria livre. Era só ela dizer que não cria, renuncio a essa fé, e aí ela estaria livre, ela tinha possibilidade então de realizar os seus sonhos. Mas o que Mary fez? Mary resistiu, e a cada dia que ela resistia, ela rabiscava com uma pedra na parede a palavra resista. E até hoje, nesse lugar, lá nessa torre, pode-se ver ainda algumas palavras escritas, rabiscadas, né, com pontas de pedras, né, pontiagudas, a palavra resista. Você já imaginou o que é isso, irmãos? O que significa resistir? Para Mary, que foi colocada nessa torre com outras mulheres, e durante 38 anos foi exigido dela que renunciasse à fé, resistir era negar os seus sonhos, era dizer não para uma vida de conforto, era renunciar a todo tipo de ideais, de realizações, era dizer que ela não teria uma família. Ela entrou ali com 14 anos, ficou 38, imagina quantos anos ela saiu dali. Era dizer exatamente que ela estava simplesmente ali pronta para servir a Deus, mas não estava exigindo nada em troca. Então não é fácil a gente entender a simplicidade, até mesmo aterrorizante, de uma fé como essa, porque essa fé, ela não se preocupa com garantias, ela não dá tempo para concretizações de promessas, ela não faz exigências, ela simplesmente confessa e pronto. Ela simplesmente diz: olha, eu criei no Senhor como meu Salvador, e isso basta. Então nós não conseguimos entender uma fé que não gera resultados, não acaba em conquista, e que não se alimenta de esperança de que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Para Mary, o amanhã era tão angustiante quanto hoje. Era a mesma comida, era a mesma pergunta, era o mesmo calabouço, era a mesma escuridão, era a mesma friagem, era o mesmo sofrimento. Mas no coração daquela menina, o que ela encontrava era uma intimidade com o Deus que a resgatou e a salvou. Então, infelizmente, irmãos, a gente está sendo treinado para uma fé conquistadora, para uma fé que não admite uma incapacidade, para uma fé que não admite uma perca, para uma fé que não sabe negociar com o segundo lugar, só serve o primeiro. Infelizmente, a gente não nutre mais no nosso coração essa fé relacional, que nutre o nosso coração de intimidade. Então, qual que é, irmãos, o segredo para a intimidade? Nesse texto que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios, Paulo nos dá a conhecer alguns segredos da intimidade, e principalmente da intimidade com Deus. O texto diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima
de toda comparação. Então, irmãos, vamos pensar aqui em algumas coisas sobre esse texto, né? Qual que é o segredo para a gente ter uma vida de intimidade? O primeiro segredo que Paulo traz para nós está aqui nesse verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o primeiro segredo para a intimidade com Deus é a gente entender que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o nosso corpo são os mesmos sofrimentos que fortalecerão as fibras da nossa alma. Ninguém é formado sem esforço. Aliás, irmãos, nós precisamos pensar numa coisa aqui. Quando Deus formou a gente, Deus nos formou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aliás, né, a gente falando de Deus, a gente coloca na primeira pessoa do vós, segunda pessoa do plural. Eu falei a sua não, sua é segunda pessoa do singular, né? Deus, Ele, segunda pessoa do singular. Mas Deus não é segunda pessoa do singular. Deus é o quê? Para Ele mesmo, falando dele, Ele é a primeira pessoa do plural, nós. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então perceba, você deveria ser Deus como Deus é. Então vamos lá, algumas coisas que a gente tem na Bíblia que fala que Deus é. Primeira, Deus é amor. Então você deveria ser amor. Outra coisa que a Bíblia fala que Deus é luz. Então nós deveríamos ser luz. É impressionante que quando a gente pensa nessa ideia de sofrimento, a gente pensa em sofrimento como sendo algo que vai nos levar a um benefício seguinte. Mas os mesmos sofrimentos que machucam o nosso corpo são os mesmos sofrimentos que nos fazem fortalecer as fibras da alma. Então perceba, quando a gente está vivendo o sofrimento, não é para a gente reclamar do sofrimento. Aliás, Jesus ensina isso para a gente, que a gente deve dar glória a Deus quando a gente estiver sendo perseguido, maltratado e injuriado. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Mas o que a gente faz quando a gente está sofrendo, irmãos? O que a gente faz? Reclama ou dá um glória a Deus? A gente reclama, né? Eu já vi gente fazendo culto de ação de graça para tudo quanto é coisa que ganhou. Ganhei um carro, quero dar um culto de ação de graça. O meu filho ficou curado, quero dar um culto de ação de graça. Compramos uma casa, quero dar um culto de ação de graça. Eu nunca vi ninguém dar um culto de ação de graça por uma dor de cabeça que seja. Deveria dar, não deveria? Porque não é isso que Deus fala? Para a gente agradecer a Ele em todas as coisas? Porque essa é a ideia, irmãos, que o mesmo sofrimento que abate o corpo é o mesmo sofrimento que eleva o espírito. Então não há diferença. Por isso que Paulo diz para nós que a gente não deve desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Imaginem Jó, quando ele sofre aquelas agruras todas no seu corpo, que o seu corpo fica desfigurado, o seu hálito fica podre, quando a sua pele começa a exalar um cheiro que nem a sua esposa suporta esse cheiro, né? Quando a mulher dele diz para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, o que ele diz para ela? Mulher, você fala como uma louca, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome
do Senhor. Jó está dando um culto de ação de graça pelos problemas que ele adquiriu. Porque para Jó tanto faz, irmãos. Tanto faz ele ter como ele não ter. Aliás, o apóstolo Paulo explica isso para a gente. Ele fala, aprendi, e perceba, quando ele fala aprendi, que não é uma coisa fácil. É um exercício, é um processo, é uma dinâmica de aprendizado. Ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Então, nessa ideia que Paulo está dizendo aqui para nós, sobre um segredo da intimidade, é que nós precisamos aprender a olhar para as circunstâncias da vida com o mesmo olhar. Quem é que está do nosso lado? Quem está do nosso lado, irmãos? Essa é fácil, né, de responder. Então, quando Deus está do nosso lado, irmãos, não importa a circunstância, não importa nada. O que nós precisamos entender é que nós estamos do lado daquele que nos chamou para a vitória, daquele que nos chamou para estar à destra de Deus, daquele que nos chamou para, confiando nele, a gente ser lavado e remido no sangue de Jesus. Quando o apóstolo João, ele é arrebatado ao céu, e ele está diante do trono de Deus, e diante do trono de Deus tem uma multidão de pessoas, de número incontáveis. O anjo chega para ele e fala assim, um ancião chega para ele e fala assim, João, quem são essas pessoas e de onde elas vieram? Aí João fala assim, meu senhor, você faz essa pergunta para mim? Eu não sei, o Senhor sabe. E aí o ancião fala para ele assim, olha, são eles os que vieram da grande tribulação. Ele não fala assim, são esses os que vieram de um grande culto, eles estavam lá numa boa, Deus estava com eles, nada atingia eles, eles eram maravilhosos, eram as pessoas mais fartas da terra, eles eram inatingíveis. Não, ele não fala isso não. Ele fala assim, eles vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual encontram-se diante do trono, de dia e de noite. Então, não somente eles sofreram, mas alguém sofreu por eles. E quem sofreu mais do que a gente, irmãos, é o Cordeiro que morreu por nosso lugar, por nos livrar do pecado, por nos dar vida e vida em abundância. Então, essa relação de intimidade é uma relação de quem confia. Não é alguém que gosta por aquilo que vai obter de Deus, é alguém que gosta de Deus e acabou. Então, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, irmãos. Então, nós temos coisas que a gente tem capacidade. Se a gente não tiver capacidade, Deus não vai nos dar. Então, Ele vai conceder a gente algumas coisas que a gente pode enfrentar. Por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu tenho muita dificuldade de fazer, né? Eu tenho muitas coisas. Uma delas é pregar aqui. O pessoal já até sabe que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, já nem tocou hoje, né? Porque assim, para mim é complicado, irmão, eu fico assim, meu Deus, aí eu escuto ali, ou eu falo. Então assim, eu tenho dificuldade, aí a gente pensa que isso é algo que é ruim. Não, não é ruim. Eu não tenho essa capacidade, está ótimo, está bom. Agora, tem gente que tem gente que escuta a pregação, né? Conversa com o Marcelo e ainda consegue pregar para a igreja inteira. Maravilhoso. E ainda guarda o versículo da Bíblia. Eu só sei um, irmãos, 3,16, e olha lá, se perguntar o 17, eu já não sei mais. Então, assim, cada um tem a sua capacidade, e Deus concede a capacidade para cada um, conforme ele tem capacidade de suportar aquilo, de fazer aquilo. Então, tranquilo, nós precisamos ser livres, nós precisamos olhar para essa relação que nós temos com Deus e olhar que todo sofrimento e toda dificuldade que a gente enfrenta, eles não são mais nem menos do que os mesmos problemas que gerarão em nós maturidade. Eles fortalecerão a gente, eles darão condição da gente suportar coisas maiores. Percebam, por exemplo, Davi, ele venceu um leão e um urso. Davi é maravilhoso, é um cara fantástico, nunca mais vai ter problema. Teve que enfrentar um gigante. Aí você falou assim, poxa, agora enfrentou o gigante, agora acabou a aprovação dele. Enfrentou logo o sogro.
Aí você fala assim, bom, agora sim, agora ele venceu o sogro, tomou o trono, agora está tranquilo. Aí enfrentou problemas com a mulher, enfrentou problema com ele mesmo, contraiu o amigo Urias, enfrentou problema com a mulher, enfrentou problema com o filho Absalão. Então assim, está se aperfeiçoando, ele está sendo formado. Lembra que a gente falou que Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança? Então Davi está sendo formado, ele está num processo de intimidade, ele está ao ponto de olhar para ele mesmo e dizer, miserável homem que sou. E quando ele admite isso, é nesse ponto que ele está sendo mais parecido com Cristo do que nunca antes esteve. Quando Davi, irmãos, ele chega diante de Deus e ele fala assim, Senhor, eu escondi os meus pecados, e os meus pecados, eles se levantaram brutalmente diante de mim, os meus ossos se enrijeceram. Então perceba, Davi está confessando que ele é um pecador. Imagine como é que Davi está mais parecido com Deus, quando ele faz essa confissão, ou quando o profeta Samuel vai lá na casa do pai dele, Jessé, e derrama óleo sobre ele, e diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Quando que ele está mais parecido com Deus? Na nossa cabeça humana, nós vamos pensar assim, bom, é claro, no dia que Samuel foi lá na casa de Jessé e derramou óleo sobre a cabeça dele e ouviu do próprio Deus dizer, ó, esse é o homem segundo o meu coração. A gente fala assim, ó, esse cara é a imagem e semelhança de Deus. Mas ele está somente no processo, agora ele vai aprender a ter tropeços para que ele entenda que Deus sim, e não ele, é alguma coisa. Então nós precisamos entender, irmãos, que esses processos de aprendizagem, eles passam muitas vezes na nossa vida por tribulações, são lutas, são enfrentamentos, são coisas que se levantam diante de nós para que a gente aprenda a amadurecer. Verso 17 agora diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O segundo segredo, então, que a gente vê nesse texto, é que Paulo estava convencido de que tudo que tivesse que sofrer nesse mundo, seria como nada, comparada à glória de desfrutar da presença do Pai. A eternidade, irmãos, é algo fantástico, é algo fantástico. A gente tem sonhos de comprar alguma coisa, a gente tem sonhos de casar, a gente tem sonhos de ter filhos, a gente tem sonhos de, sei lá, tanta coisa que a gente tem sonho, de viajar, né? Mas o maior sonho que um ser humano deveria ter é voltar para a presença do Pai. Porque a gente pensa que a gente vai para o céu, a gente não vai para o céu, a gente vai voltar para o Pai. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó que o deu e o espírito volta a Deus que o fez. Então eu não vou para o céu em termos de lugar. Ah, para onde você vai? Eu vou para o céu. Não, eu não vou para o céu. Eu vou para o Pai. Uma vez uma testemunha de Jeová, que aliás nós somos também, né? Nós testemunhamos de Jeová, né? Ela perguntou se eu sabia o nome de Deus. Eu falei assim, Jeová. Ela falou, ué, você sabe o nome de Deus? Eu falei, sei. Aí ela falou assim, então por que você chama ele de Pai, se você sabe o nome dele? Eu falei assim, minha senhora, a senhora sabe o nome do meu pai? Ela falou assim, não. Eu falei assim, então, o nome do meu pai é Newton. Ela, muito prazer. Aí eu falei assim, então, se a senhora for chamar o meu pai, a senhora vai chamar como? Eu falei assim, seu Newton. Eu falei, muito bem. E eu, se eu for chamar o meu pai, vou chamar como? Ela falou assim, você vai chamar ele de pai. Eu falei, então, chama de pai quem é filho. Quem não é, tem que chamar pelo nome. Não tem como, né? Então, quando a gente volta para o Pai, pouco importa onde é o céu, irmãos. Né? Porque tem uma discussão hoje, por exemplo, se o céu é realmente lá no céu ou se o céu vai ser aqui na terra. Eu estou
interessado em saber, eu quero é pegar o ônibus. Eu não estou nem aí para onde vai. Eu quero nem saber, eu vou encontrar com o Pai, eu não estou pensando em lugar, vou para um lugar. Eu vou para um lugar, eu vou para Deus. Eu vou para Deus, irmãos. Então, o que a gente precisa entender é que as coisas que a gente passa por esse mundo, elas não são comparáveis com as coisas do porvir. Nós estamos aqui de passar, nós estamos emprestados aqui, irmãos. A gente veio aqui bater um papo, conversar, para Deus fazer um teste com a gente, se a gente vai ser aprovado ou não. Se a gente realmente quer ficar do lado de lá ou se a gente quer ficar do lado de cá. Então a gente olha para as situações e a gente acha que ao perceber essas situações conflitantes, a gente não quer enfrentar isso, porque se a gente enfrentar isso, a gente não é de Deus. Eu estava conversando com o Marcelo ontem, aí estava falando que não sei se é o moto, sei lá, o slogan da igreja, não é? O João 8,32, não é? Não é isso? Então está escrito lá, é o moto de vocês. Então está escrito lá, o João 8,32, o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então perceba, nós pensamos assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem que Jesus está falando isso? Está falando isso para um monte de fariseu que creu nele. O texto diz lá, então, por causa disso, um monte de fariseus creram nele, muitos fariseus creram nele. Aí começaram a andar com ele, e ele começou a pregar de novo, e falando. Aí os caras começaram a ficar espantados. Aí Jesus falou assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente pensa, irmãos, que a palavra liberta, a palavra só não liberta. Eu vou te dar um exemplo que a palavra não liberta. O que o diabo usou para tentar Jesus no deserto? Usou a palavra. O diabo conhece a palavra e ele não está livre. Aliás, se tem alguém enrolado, é esse safado. Por quê? Ele não tem como se arrepender, porque ele não se convence dos erros dele. Ele está há milhares de anos fazendo erro. E ele continua fazendo os erros dele. Então, se um anjo, ele abandonou a sua criação para aquilo que ele foi feito, ele se torna um demônio. Agora, se nós cairmos e pecarmos, nós temos a possibilidade de sermos transformados em filhos. Então, eu preciso entender o que Jesus está falando comigo. Como é que aqueles fariseus começaram a acreditar em Jesus? Eles creram em Jesus por causa da sua palavra. E aí começaram a andar com Jesus. Aí Jesus falou para ele, se vocês permanecerem na palavra, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta? É a palavra ou a verdade? A verdade. Então, para a palavra se transformar verdade na nossa vida, a gente tem que permanecer nela. Então vamos pegar uma palavrinha aqui fácil para a gente ver se a gente já está liberto ou não. Se você levar um tapa numa face, você tem que mandar outro tapa na cara do... O que tem que fazer, irmã? Dar outra? Então tá bom. Então olha só, se você permanecer na palavra, então tu vai levar um tapa numa face, aí o que tu vai fazer? Aí tu vai dar outra. Acabou por aí? Não, você vai dar de novo, aí de novo. Você vai permanecer. Permanecer, que ele está dizendo ali, é não sair daquela posição por nada. Então não é hoje você levou um e deu outro, pronto, agora a partir daqui tu vai ver quem eu sou. Não é isso, continue a levar tapas, e conhecereis os tapas na cara, e os tapas na cara te libertarão. Como é que você quer agora, dizendo que você está na igreja e agora tudo está bem? Não está, irmão, você precisa permanecer na palavra. A intimidade vem pelo processo de tapas que nós levamos após levar o primeiro. E aí alguém vai olhar e vai falar assim, agora sim eu estou vendo um crente ali. Você não é crente porque você ganhou na loteria, irmão. Você é crente porque você levou alguns tapas e não reagiu.
E perceba, Deus não vai livrar a gente de tomar tapas. Ele vai permitir que a gente leve tapas sem dar outros. Porque quando a gente fala que Ele levou na cruz todas as nossas enfermidades, a gente vem aqui cobrar a cura. Mas fala também que ali Ele levou também todos os nossos pecados. E por que que a gente não os entrega aqui? É intimidade, irmãos. Amém? E por último, irmãos, verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. O terceiro segredo que eu vejo aqui é que os olhos do ser humano, ele deve estar sempre fixo nas coisas que nós não vemos, não nas coisas que nós vemos. Porque é impressionante, irmãos, como nós temos uma ideia, né? Nós pensamos que Deus nos chamou para combater o que é visível, ou para conquistar o que é visível. Então, por exemplo, a nossa igreja está boa de acordo com aquilo que a gente pode oferecer. Eu lembro que eu vim aqui há uns, não sei quantos anos, né? Eu ainda sou novo. Mas assim, há alguns anos atrás, né, que a igreja era bem pequenininha aqui, acho que não tinha nem esse púlpito mais alto, né? E a igreja era bem diferente do que ela é hoje, não tinha ar-condicionado, era ventilador, não tinha, eu nunca sei o nome desse troço, digital, projetor. Não tinha projetor, né? Acho que ainda era slide ainda, irmão. Botava aqueles negocinhos assim, não era? Uma folha, né, escrita com canetinha. Então, assim, retroprojetor, né? Sei lá, esses troços aí. Então, a gente pensa assim, não, a igreja está uma benção, irmão, botamos um ar-condicionado, umas caixas de som potentes, né? Tem uns negócios bacanas. A gente pensa assim, pô, a igreja está crescendo. Não, como assim a igreja? É por aí que você mede a tua igreja? Você vai na carta que Jesus manda às igrejas no Apocalipse, uma igreja, ela diz assim, nós somos ricos e abastados, não temos necessidade de nada. Deus, o senhor pode até descansar um pouco, cuida de outras pessoas aí, nós estamos numa boa. O que eles estão falando é isso. Aí Deus fala o que para eles? Vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Para alguém que pensa que é alguma coisa, Deus está dando o parecer dele. Vocês não valem nada. Para outra igreja, que ao ser citada, né, na carta que Jesus está escrevendo a essas 7 igrejas, Jesus fala assim, olha, vocês dizem, eu sou pobre, fraco, eu não tenho força nenhuma. Jesus fala assim, tu és rico. Você já pensou, irmãos, essa relação que nós mantemos? Nós andamos muitas vezes por aquilo que nós vemos, mas será que é isso que Deus está vendo em nós? Será que essa relação que nós mantemos de conduzir a nossa vida pelas coisas visíveis, não é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para nós, que nós devemos andar por aquilo que nós não vemos? Porque, aliás, em outra carta ele diz, porque as coisas visíveis foram feitas daquelas que não se veem. E o que não se vê é eterno, e o que se vê é temporal, passageiro. Todas as coisas irão de passar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a relação, irmãos. É a relação de olhar para o Cristo que nos conduz, como Paulo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como é que eu vou olhar para Jesus? Eu não vou ver Jesus, eu vou olhar para os seus ideais, para as suas formas de me conduzir, para a sua palavra, para a sua orientação. Eu vou olhar para isso, e esse invisível é que vai conduzir a minha vida. É Ele que vai me orientar. É nessa relação que se forma a intimidade com Deus.
É a intimidade daquele que consegue ver o invisível, que consegue manter a sua relação baseado naquilo que está prometido. Então, embora o nosso corpo, irmãos, seja enfraquecido por causa do sofrimento que a gente tem de suportar, o nosso espírito tem que estar pronto. A nossa capacidade de crer, de continuar, de perseverar, ela tem que estar inabalável. Paulo, ele contrasta o que é temporário com o que é eterno, o que é insignificante com aquilo que é significativo. Ele faz uma comparação entre aquilo que é mostrado no momento de aflição e a glória que está para ser manifestada. Paulo, assim como todos nós, ele sabia que a vida terrena ela é transitória, mas que a promessa eterna de salvação, ela é gloriosa naquilo que se mantém diante da imutabilidade de Deus. Quando Deus nos chamou, Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele tem os nossos dias escritos no seu livro. Todos eles já estão contados, estão estabelecidos. A gente pode confiar em Deus. Então, em relação à eternidade, o tempo é apenas um momento. Então, por que eu estou triste agora? Porque o irmão aí flamenguista, né, perdeu outro dia. Não, tá bom, vai dar tudo certo, pô. Eu estou triste porque eu perdi o emprego. Não, calma, vai dar tudo certo. Eu estou triste porque sei, tanta coisa que as pessoas ficam tristes. Mas de fato, irmãos, a gente deveria ter essa ideia que Deus está no controle, Ele age na eternidade, e os momentos são apenas momentos, eles vão passar. Momentos de alegria passam, momentos de tristeza também passam. Então nós somos crentes apenas para viver uma vida de experiência terrena melhor, de uma relação mais confiável, de uma intimidade com Deus que gera em nós essa certeza de que tudo está bem, tudo está dentro dos planos de Deus. Então não desanime, não baixe a sua cabeça, não fique pensando que mais um dia eu não consegui aquilo que eu queria. Descanse o seu coração. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos, as bênçãos te seguirão, é o que diz a palavra. Deus te dará o que você precisa, Ele está suprindo as suas necessidades. Então a vida, ela não é um fim em si mesmo, ela não é a vida pela vida, ela é apenas uma experiência de intimidade com Deus, da qual eu utilizo desse momento para, pela fé, viver pacientemente até que o meu Senhor venha me resgatar. Amém, irmãos? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É sempre um prazer a gente estar longe do nosso ambiente eclesiástico, né? Lá na igreja eles já não aguentam mais me ver pregar, né? Outro dia eu peguei uma discussão, né? Não posso nem dizer que eu peguei uma discussão nos corredores da igreja, que a igreja não tem corredor, a igreja só tem um... Você entrou na igreja, tomou um tropeção, você sai da igreja, não dá, E aí eu vi a turma conversando, falei assim, não, porque semana passada eu dirigi, essa semana é você, semana que vem é fulano de tal, mas pregar, toda semana é o pastor Prata. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me reinventar, porque o negócio está feio para o meu lado, né? Só eu pregando. Então, quando eu venho assim fora, o pessoal acha assim, poxa, que bênção, né? Porque nunca escutou, eu já devo ter pregado essa mensagem aqui lá umas 15 vezes, irmãos. Mas aqui, né, por enquanto, dá para repetir umas que eu fiz lá. Amém, irmãos? Eu agradeço muito o carinho, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida da Igreja Batista Viver. Eu e o pastor Marcelo, algumas vezes a pastora Catarina, até alguns outros irmãos já foram aqui também, acho que o pastor Júnior, né? Umas reuniões que a gente faz. Nessa reunião a gente discute muito sobre como está o Evangelho, né? Não somente na nossa cidade, mas no mundo inteiro. O Evangelho, ele precisa, assim, de planejamento, ele precisa. Jesus fala assim, se um construtor não sentar antes de construir uma ponte e ver se ele tem recursos para terminar, ele corre o risco de começar a construir, não acabar e as pessoas zombarem dele. Se um rei, ao sair para
uma guerra com outro país e não calcular se com os teus 500 soldados pode enfrentar o que vem contra ele com 1000, ele vai passar vergonha. O Evangelho é a mesma coisa, irmãos. O Evangelho precisa ser planejado, nutrido. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando quando a gente está falando de Evangelho de Cristo Jesus? As pessoas precisam ser maduras, elas precisam ter intimidade com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado.